Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, com a paz do Senhor. Também saudar a você que não é professor, mas que vem a cada semana aqui no nosso canal para aprimorar-se no conhecimento da Palavra de Deus, você que tem amado e crescido no amor e no conhecimento da Palavra de Deus, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo a você que é novo ao canal da professora Manuela Barros, e nós neste canal nós disponibilizamos dois tipos de aula. Este estilo que nós estamos fazendo aqui, a aula comentada, é aquela mais comum entre os professores da Escola Dominical, onde nós vamos estar lendo a nossa revista, não é? E fazendo algum comentário e adição que possa ter o sentimento de ajudar como recursos adicionais, algumas coisas adicionais nós vamos estar falando aqui com você, e algumas vezes, dentro do comentário, trazendo algum esclarecimento. No entanto, neste canal nós disponibilizamos um segundo tipo de aula que pode ser feito em conjunção com essa, no entanto, nós fazemos de tal maneira que elas sejam suficientes separadas. Este tipo de aula aqui com este roteiro, não usando a revista, eu uso a revista, estudo o material para preparar este roteiro, e dentro da realidade da minha aula, que eu ensino como professor de escola dominical, este é o roteiro que eu uso, então eu faço pouco uso da revista na sala de aula, às vezes somente um tópico ou outro, né, para como acrescentar. Então a revista para nós ali acrescenta alguma coisa, mas a aula é baseada nisso aqui, e você tem este vídeo também disponibilizado no nosso canal e o roteiro também lá disponibilizado, tudo gratuitamente, se você entender de assistir a esta aula e tentar essa nova metodologia. No entanto, se você veio para a lição comentada, você está no lugar certo, e nós vamos à lição de número 10, a expansão da igreja. O texto da leitura bíblica está em Atos capítulo 8, do 1 ao 8 e depois do 12 ao 15. Por que não lermos este texto para já esquentarmos, não é, nosso sentimento para o começo desta aula? E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E eu já vou fazer alguma pausa aqui, né, para nós entendermos o que está acontecendo. Você lembra, nós temos estudado em Atos dos Apóstolos, num certo sentido, estamos seguindo mais ou menos, né, os capítulos, e o martírio de Estevão foi muito recente do nosso estudo. Então, naquele contexto, você vai se lembrar também a Bíblia falando de que Saulo, né, se levantou para perseguir a igreja, e havia uma perseguição, e depois dessa morte de Estevão, é o que diz a Bíblia aqui agora, as pessoas que eram crentes, todas fugiram, né? Todos se dispersaram, ou seja, foram para diferentes lugares. No caso aí está mencionando claramente a Judéia e Samaria, que são regiões, não são cidades, né? São regiões. Então se dispersaram por essas duas regiões, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Sim, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então eu quero enfatizar, Filipe era um dos diáconos, né, que nós lemos sobre ele, e que 2 versículos falam que o ponto principal, o trabalho principal destes discípulos, mesmo em regiões diferentes, não estavam ali em Jerusalém, mas para onde eles iam, o trabalho principal era, no versículo 4 falou, anunciavam a palavra, no versículo 5 falou, pregava a Cristo. Então a pregação, o anúncio do evangelho de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, era a vertente principal. Escute, por favor, porque a gente vai falar de coisas muito interessantes hoje aqui, que diversifica isso aqui, né? Mas era o assunto principal que os apóstolos, os discípulos, no caso aqui os apóstolos ficaram em Jerusalém, né? Os discípulos para onde ia faziam. Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Eu quero fazer uma pausa aqui. Porque os milagres, a vitória espiritual contra os espíritos imundos, libertando pessoas, em nome de Cristo Jesus,
não salva ninguém. Mas os sinais chamam a atenção das pessoas de que há um poder espiritual grande naquela pessoa que está falando, que está pregando, que está orando. Então, Filipe estava anunciando a palavra de Deus e pregando a Cristo. Mas onde ele ia, ele orava pelas pessoas, e as pessoas que eram possessas estavam sendo libertas, pessoas que eram enfermas estavam sendo curadas. E estas coisas, para os olhos de quem não conhecem o poder de Deus, chamam a atenção. E ainda que elas por si não salvem, porque cura não salva ninguém, expulsar demônio não salva ninguém, mas o que fazia com as pessoas? As pessoas começavam a, é o que exatamente o texto diz, tomavam atenção no que Filipe falava. E o que ele falava era a palavra de Deus. Amém? É por isso que Jesus disse, vão por todo mundo pregar o evangelho e estes sinais seguirão. Os sinais seguirão como foi para Jesus, como testemunho da presença de Deus, do poder de Deus, que está cooperando com este evangelho, com esta palavra. Então, facilita, no melhor dos sentidos, que as pessoas tomem atenção, porque quem não fica impressionado com sinais maravilhosos? Mas os sinais não salvam. A pregação da palavra gera fé e a fé salva o pecador. Amém? Terminemos então o nosso texto, versículo 12 ao 15 diz: Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então nós vemos alguns versículos depois que a fama, no melhor dos sentidos, o resultado evangelístico de Filipe ali em Samaria, chegou a notícia em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, e eles decidiram então enviar 2 deles para ver como é que estava a obra ali, saber, não é, se estava tudo certinho, e foi um bom achado. Inclusive eles ali oraram para que os irmãos ali recebessem o batismo no Espírito Santo. Então nós lemos o texto, vamos ao nosso comentário, página 71, para aquele que tem a lição do professor. A introdução diz o seguinte: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Então, como introdução, eu gostaria de fazer já algo de comentário, de participação com os alunos aí. Então, nós vemos aqui, né, a grande perseguição acontecendo, as pessoas fugindo dali, e agora nós temos uma pergunta bem interessante. A perseguição que aconteceu em Jerusalém serviu para que o desejo de Deus fosse cumprido. Havia um mandamento de Jesus para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, no mesmo sentimento. Atos 1:8, nós acabamos de ver também que Jesus disse que vocês vão receber poder e serão testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, uma expectativa junto a uma ordem de Jesus de que o evangelho saísse de Jerusalém e da sua derredor e fosse para todo mundo. No entanto, eu posso imaginar que aqueles que agora estavam cheios do Espírito Santo e felizes gostariam de ter o privilégio de fazer isso de boa vontade. Como hoje, alguém sente o chamado, sente a vocação, fala com o pastor, ou o pastor
recebe também do Senhor uma confirmação, procura aquela pessoa se conhece já pelo seminário ou na igreja e etc. O fato é que se sabe que quer ser um missionário, se arruma, não é? Como faz os contatos próprios e se envia aquela pessoa, aquela família para o campo missionário para pegar um missionário. Talvez isto que nós vivemos hoje, em números muito maiores, era aquilo que se esperava acontecer entre os nossos irmãos na igreja de Jerusalém. Mas, para surpresa de todos, né, o que aconteceu foi uma grande perseguição. E uma perseguição feia que já causou morte, inclusive, de Estevão ali na frente deles. E quando você enterra um irmão pela perseguição, por causa da sua fé em Cristo Jesus, na fé verdadeira, é muito forte. E quando você vê agora alguém se levantando entre os religiosos, entre a liderança política religiosa da época, como Saulo foi levantado ali, entrando nas casas, e com certeza ele não estava sozinho, ele levava pessoas para, não é, tirar e fazer, e enfim, colocar medo, prender, não é? Havia um pavor que fez com que essas pessoas saíssem. Então elas saíram como missionárias, e eu posso até imaginar, vamos acrescentar alguma coisinha aí, é que algumas vezes nós não nos sentimos capacitados para fazer a obra de Deus. Ou seja, se Deus há de levantar pessoas para levar o evangelho a todo mundo, ele vai fazê-lo, mas não deve ser eu, porque eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho a minha família, e a igreja está crescendo e eu estou ajudando, e etc, etc, e você não imagina que seja você. Agora, quando a perseguição chega, então você foge pela sua vida, e Deus sabe disso, e é propósito de Deus em todas as coisas. Agora, a gente nunca liga um desastre como esse com o propósito de Deus, mas a Bíblia nos faz entender que há uma ligação. Sim, foi uma ligação histórica que não aconteceu uma só vez. Eu vou levar você, inclusive, a Filipenses, capítulo 1. E é isso que eu gostaria que você conversasse aí com os alunos em sala de aula, porque esta vai ser uma outra menção bíblica de que a perseguição por causa daquilo que alguém crer, do evangelho verdadeiro de Deus, na verdade traz benefícios, traz a expansão deste evangelho. Enquanto a ideia é que em perseguir nós vamos acabar com eles, quanto maior for a perseguição, na verdade, houve mais expansão, e não é à toa que hoje nós vamos estudar sobre alguns enganos que fazem o contrário. Já que a gente perseguir desta maneira, discordando, matando, não vai matar, então vamos perseguir de uma outra maneira, que a Bíblia também nos diz, e nós vamos estar estudando hoje. Mas a pergunta da introdução seria essa aqui, olha. Como a perseguição pode ajudar a evangelização? Vamos ler o texto aí? É uma pergunta que eu gostaria que a turma desse uma ideia. A verdade é que nós quase não conhecemos perseguição, mas nós vemos no texto bíblico que nós podemos imaginar. E a pergunta é, como ela pode ajudar a evangelização? A resposta prática está aqui, e eu quero ouvir esta resposta do raciocínio, do entendimento dos alunos. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14, diz Paulo aos seus queridos irmãos ali de Filipos: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, olha aí a resposta, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Parece contraintuitivo, mas eu quero que nós, como grupo, concluamos como é que isso funciona. E eu não vou falar mais, eu gostaria que isso fosse um debate livre na sua sala de aula. É uma pergunta que também nós poderemos fazer e incluir no outro estilo de aula. Como eu disse, essas duas aulas que eu trago aqui, elas funcionam juntas. No entanto, elas funcionam também plenamente separadas uma das outras. E aí vai depender com certeza do tempo que cada um tenha. Tópico número 1, primeiro, a igreja diante da perseguição. Subtópico primeiro, embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza
que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, os líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. E aí eu me pergunto, peraí, porque uma das coisas interessantes sobre comentários é que comentário não é a Bíblia. A gente lê o texto bíblico e um comentário é alguém que lê e é inspirado por isso e entende e faz colocações baseadas nisso, né? Então, nós vemos aqui um homem de Deus, um pastor, fazendo os seus comentários e nós aprendemos seus comentários. Não tem nada a ver de errado com isso, mas são comentários sobre a Bíblia e não a própria Bíblia. Então, nós todos agregamos com os nossos pensamentos, com os nossos questionamentos, junto ao comentário, para aprender da Bíblia, porque tanto o pastor como nós estamos aprendendo da palavra de Deus. E aí a pergunta, neste último comentário dele, que diz que a igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. A pergunta é, como é que eu provo isso? Como assim? Porque, a princípio, vamos olhar na lógica humana. Se você dispersa todo mundo e vai um monte de gente, cada um para um lado, isso me parece que a desorganização como instituição vai acontecer. Não é nem por mal, é porque simplesmente o pessoal saiu. Como é que eu provo biblicamente que o pastor José Gonçalves está correto? Porque ele está correto. Não só não perdeu uma organização, nem se fragmentou, ou seja, perdeu essa unidade doutrinária, essa unidade fraternal, de comunicação, e até a resposta já está aí. Eu sei que essa igreja não se fragmentou, continuou uma igreja unida e uma igreja forte espiritual. Por quê? Porque no texto que nós lemos, o que aconteceu? Aconteceu uma comunicação e uma ação da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 14 e 15. Diz o texto, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, tá lá. Então, os irmãos de Samaria, né, que são parte já destes dispersos, Filipe foi para Samaria, muita gente, cada um foi para um lado, né? Cada um, não, alguns, né? Grupo, mas Filipe estava em Samaria. Nós ouvimos o que aconteceu e a prova de que esta igreja, que agora estava frutificando em Samaria, mas cuja origem era ali de Jerusalém dos apóstolos, estava unida, é que a notícia do evangelho em Samaria chegou aonde? Em Jerusalém. Estamos vendo aí no 14, né? Eles ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, o que fizeram? Agiram. Então há uma comunicação e uma ação. Porque pode ser que essa igreja se comunicasse, mas se não atuasse em comunhão, ela se fragmentaria. Mas houve uma ação. Qual foi a ação? Enviados de Jerusalém para lá. Então Pedro e João foram para Samaria para saber o estado desta nova parte da igreja que nasceu ali em Samaria. Isto é que prova que essa igreja, como igreja organizacional, não se fragmentou, era uma mesma igreja. Eles estavam espalhados por circunstância. Hoje nós somos espalhados por circunstância, nós moramos em bairros diferentes, cidades diferentes, né? Mas há centros de unidade da nossa igreja, não é? Onde há uma liderança que sobrevê, não é? Estas demais igrejas, estes líderes se comunicam e esta ordem que vai se baixando assim até dentro da estrutura da própria igreja, existiu no tempo da igreja primitiva, existe nos dias de hoje e é o que ajuda a igreja se manter unida e não fragmentada. Então, o que o pastor falou aqui está certo e baseado na palavra de Deus, mas é interessante nós encontrarmos, porque ele, como pastor, uma pessoa estudada, né, vai ter com certeza facilidade de enxergar isso, mas nós também temos que levar os nossos alunos a vermos esta mesma realidade. Vamos seguir aí no segundo subtópico, a igreja em luto. Bem interessante isso aí. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram o quê? Aí eu botei em amarelinho aqui no meu texto, enterrar Estevão, e eu marquei porque enterrar alguém, um irmão amado, um irmão servo de Deus, um irmão que morreu sendo, literalmente fazendo o bem, amando as pessoas,
falando a verdade de Deus, é muito forte. E fizeram sobre ele grande pranto. A palavra cofetós, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos, o texto não especifica quem eram eles, alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém, e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram irmãos cristãos compassivos que fizeram este lamento, antes também de fugirem ou serem dispersados. Então, a minha palavra-chave do subtópico 2 é o fato de enterrar, e eu vou juntar com o 3 para trazer uma outra palavra aqui para você. Mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, aí eu marquei essa frase até o fim. O texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar o testemunho de Cristo. Então, como tópico 1 aí, eu quero falar sobre tristezas, ok? E no caso, mencionar um pouquinho apedrejamentos. E eu vou deixar 2 textos bíblicos aí para você trazer como discussão, leitura e acrescentar algo à sua aula. O primeiro vai ser 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 10, e o segundo vai ser Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. E a minha pergunta vai ser: o que significa isso na prática? Nós, quando estudamos a Bíblia, nós estudamos primeiramente no contexto que existiu a história. Este é o primeiro contexto. Todo mundo que lê uma história, e é o que o autor, comentarista faz, nos ensina a fazer lição após lição, é como se deve estudar a palavra de Deus. Nós primeiro entendemos os textos, quem viveu aquilo ali. E entendemos o contexto do que ele viveu, por que ele estava acontecendo isso com eles. Então, isso nós aprendemos da história do texto bíblico. Mas a partir do momento que nós temos o entendimento, nós podemos, na maioria dos casos, nos perguntar, vai depender de texto para texto, mas a maioria, como este aqui, a gente pode, de alguma maneira, aplicar, ou seja, e se nós estivéssemos lá? Ou se essa situação pudesse ser traduzida para os meus dias de hoje, com as nuances que eu e você vivemos. E quando nós fazemos esta extensão com a Bíblia Sagrada, nós aprendemos dela e permitimos que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e nos faça entender à luz das Escrituras as respostas que nós precisamos para o dia de hoje, da nossa realidade. Amém? Então, é isso que nós vamos tentar fazer com estes 2 textos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 10, o texto diz: em tudo, disse Paulo, nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos em tudo perplexos, mas não desanimamos, não somos desanimados. Somos perseguidos, mas olha uma palavra bem interessante aí que vai junto com perseguido, mas não o quê? Tá aí. Aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Ai, 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 isso aí para os evangelhos de hoje é pesado, doutor Paulo. Glória a Jesus, mas graças a Deus que essa é a palavra de Deus e muitos evangelhos de hoje estão longe dela. Mas nós somos chamados a trazer sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, ou seja, através de nós, através da nossa vida. Então Paulo fala algumas palavras aí bem interessantes. E eu quero que nós, já falamos um pouco isso na introdução, quando a gente perguntou sobre a perseguição, porque o que acontece é o seguinte, irmãos, muita coisa a gente fala, a perseguição existe, nós estamos sofrendo, etc. Mas se a gente for muito sincero, a maior parte do nosso sofrimento são necessidades, são realidades humanas, carnais no melhor do sentido, eu não estou falando no sentido carnal maldoso, mas que não são em verdade de origem espiritual, são humanas. Acontecem por causa de nossas fraquezas ou de faltas que nós temos naturalmente, não por uma perseguição espiritual, não porque nós somos crentes, não porque nós estamos pela verdade. Agora,
Eu digo que muita coisa acontece assim, a gente sofre, vamos falar de sofrimento? A gente sofre por causas naturais e não espirituais, mas acontece sim. E muitos de nós temos sofrido pouco, por que não dizer todos de uma certa forma, se nós temos realmente vivido em Cristo, a Bíblia diz, todos padecerão perseguições, né? Diretos só espirituais e espirituais através de pessoas e assim por diante, pouco ou muito nós sofremos isso. É por isso que nós podemos falar sobre o assunto, entendendo na prática este assunto, ok? Então Paulo aí fala, olha, vai acontecer esse tanto de coisa conosco. Essas palavras, estes sentimentos perplexos, angustiados, né? Palavras de sentimentos de dor, de tristeza. Mas em todas elas ele diz, mas não isso, ou seja, há um contrapeso espiritual. E a minha pergunta agora para a turma é tipo assim, cada um desses, como é que funciona isso na prática? Em que momentos nós estamos sendo, por exemplo, perseguidos, mas não desamparados? O que significa isso? Isso é fácil. É porque apesar que a palavra não desamparado significa que alguém está conosco. Então essa segurança, esta vivência da presença do Espírito Santo de Deus, como Paulo, irmãos, isso é lindo demais. Paulo, quando estava na prisão, algumas vezes sozinho, algumas vezes estava acompanhado, mas algumas vezes estava sozinho. E até tem um texto lá, se não me engano, em Timóteo, 2 Timóteo, que ele fala. Ele diz, ninguém esteve comigo na minha defesa, mas o Senhor nunca me deixou. Então é isso aí, por mais que ele estava sendo perseguido, se sentindo inclusive sozinho em relação aos irmãos, ele tinha essa certeza absoluta, ele sabia, ele reconhecia que o Senhor Jesus nunca o desamparou. Então é isso aí, nós somos perseguidos, mas não desamparados. Em todo tempo nós temos o Espírito Santo conosco, aleluia. Nós temos Deus conosco no vale da sombra e da morte, que seja que nós tenhamos que passar, é uma das maneiras. Então, você pode deixar o pessoal falar ou você trazer alguma participação aí destas palavras. O segundo texto é Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. Diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação? Vai ser a angústia? Vai ser a perseguição? Vai ser a fome? Vai ser a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, junte estas passagens aí e vamos perguntar-nos aí o que significa isso. O que não nos separará do amor de Cristo? Como isso acontece hoje? A nudez. O que é a nudez ou a falta de vestimenta? A falta de ter o mesmo tipo de vestimenta que aquele tipo de crente tem, ou que aquelas pessoas que não são crentes têm. Eu até me lembrei agora de um que escreveu um salmo, né, coitadinho, até esse salmo dele, o salmo inteirinho, ele tá se desfazendo por dentro e por fora. Ele tá perdendo a fé, literalmente. Você vê e escuta as palavras dele. E o salmista tá literalmente diz, eu não aguento mais ver eu não tendo nada, sofrendo, e ver aquele que é soberbo em relação a Deus, que não quer saber de Deus, só prosperando, só melhorando de vida, e o homenzinho ficou, irmão, a ponto de você ver, lendo o Salmo, você vai falando, pronto, esse homem vai perder a fé a qualquer segundo. E por coisas naturais. Aí ele diz, até que eu entrei no santuário e vi o fim. Eu vi o fim daquele que não tem a Deus e o fim daquele que teme a Deus. Aí pronto, é como os meus olhos se abriram e tudo que era de tristeza se levantou e o homem voltou à fé. Quem diz amém? Glória a Jesus. Mas estes dois textos aí para você, na prática, perguntar o que significa isso no nosso dia a dia, seria o meu trabalho com a turma no primeiro tópico. Segundo tópico agora, a igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4 lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina, para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos, que foram espalhados por diferentes lugares, não pararam de falar sempre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Aí eu marquei esta última frase aí. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Então essa para mim é a palavra central disso aí, né?
a importância, mas eu não vou fazer muito comentário sobre isso. Vamos ao segundo subtópico, que é onde eu vou estar trazendo mais comentários. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e, ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Aí eu marquei essa próxima frase, que é onde eu vou me deter na explicação deste próximo subtópico. Qual é a frase? Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. E neste segundo tópico eu vou falar sobre as ideias da moda. Que são diferentes da mensagem da cruz. Okay? Eu vou terminar de ler aqui o segundo tópico e depois a gente vai falar sobre elas. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Então, o que eu achei de central e interessante neste tópico, este comentário do pastor que diz, é a mensagem da cruz. Não, Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. As ideias da moda podem mudar. A maneira de que elas são expressas podem mudar. No entanto, o que significa ideias de moda? Significa que dentro do cristianismo, alguém vai aparecer com ideias que vai atrair, porque se torna moda, é porque foi atraído por muita gente. Não é assim? Como é que você sabe que uma roupa ou uma cor está na moda? Você olha e as celebridades estão usando aquela cor, né? Aquele tipo de roupa. As pessoas. Agora a mídia social, todo mundo tem uma calça como essa, uma camisa como essa, algo na roupa que tem aquela cor, o que quer que seja. Aí você diz, isso agora está na moda. Dentro do cristianismo, escute, por favor, que agora é onde vai ser o cerne aqui da nossa conversa, da nossa aula. O cristianismo é importante nós entender, por favor. Por que é importante? Porque às vezes a gente, quando não tem esse conhecimento, a gente coloca assim, e eu vejo muitos meus irmãos em Cristo Jesus, às vezes são de outras denominações, de outras igrejas pentecostais e etc. E você vê pela sua mídia social, por aquilo que eles colocam para fora, que eles estão comendo de todos estes pratos, de todas essas ideias, ok? E entendendo que todas elas, esse buffet maravilhoso, é tudo Deus. E eles expressam isso, dizer, não julgue, isso é de Deus, isso também dá, não ponha Deus na caixa, Deus pode fazer. A minha pergunta não é se Deus pode fazer, porque Deus pode fazer tudo. Isso qualquer um sabe. Mas a pergunta é o que é que Deus quis fazer e quer fazer e, portanto, o que é dele. E isso nós descobrimos conhecendo a palavra dele, porque ele assim o quis fazer. Então, o comentarista nos lembra que Filipe não cresceu o seu ministério, e quando eu digo cresceu o ministério, ele ficou famoso. Todo mundo conhecia Filipe lá em Samaria, né? Não só pelos milagres e expulsar demônios que ele operou essas maravilhas, mas porque ele pregou. E ele não pregou uma mensagem que necessariamente agradava as pessoas. Ele pregou a mensagem da cruz, ou seja, o cerne do Evangelho de Cristo. Agora, existem outras mensagens dentro do Evangelho que falam de Jesus, que falam de Espírito Santo, que falam de poder, mas que não são este mesmo evangelho, existem. E é o que eu quero nomear algumas aqui. Eu penso que são 6 ou 7 que eu vou colocar para você. Não vou comentar muito sobre cada uma delas, mas eu quero deixar aqui para nós. Porque alguma delas pode dizer, nossa irmã, eu não sabia que isso era problema. Vai só ser de alerta e nós vamos pensar pelo menos mais sobre isso. Primeira delas, bem conhecida nossa, já estudamos, muitas revistas falam sobre ela, é a teologia da prosperidade. Aí eu vou botar 3 palavras relacionadas com a teologia da prosperidade. Palavra riqueza, a palavra saúde e a palavra felicidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os pregadores da prosperidade, ai meu Deus, é difícil falar isso, sabe? Mas eu vou falar.
alguns de nós, eu sei que alguém aqui que está me escutando, e alguns, não são poucos não, a gente assiste algumas pregações, tem alguns irmãos brasileiros e americanos traduzidos já hoje para português, que a gente não enxerga que eles são da prosperidade. Não enxerga, não vê. Pensa que porque há tanta verdade, há Jesus, há os milagres, há uma colocação tão simples, genuína. Porque eles são diferentes uns dos outros, estes pregadores, essas pessoas, né? Então, que às vezes soa tão bem, a gente até compra o livro dele ou dela e lê e nos faz tão bem, a gente diz, como pode ser mal aquilo que faz bem? O que faz bem é o que é bom e algumas vezes não está fazendo tão bem e a gente nem sabe. Mas enfim, o cerne da teoria ou do sentimento daqueles que defendem este outro evangelho que não é o da cruz é dizer, escute por favor, o cerne da prosperidade é que a salvação de Cristo Jesus garante para nós, para o salvo, riquezas, bem-estar financeiro, saúde perfeita e felicidade para todos nós. Estas três coisas são garantias da cruz, são garantias da salvação, são disponibilizadas para todos. Só o que falta agora é você ter fé. É você dar passos de fé, como oferta ou como determinados sacrifícios através de, sei lá, jejum ou participar de alguns cultos, ou o que quer que seja. Mas o importante é entender que estas são garantias. Este não é o evangelho de Cristo. A garantia de Cristo... Escuta, vou deixar só um versiclinho aí, bem pequenininho, mas que saiu da boca de Jesus. Ele disse, meus filhos, no mundo tereis o quê? Lembra? O quê? Riqueza, saúde e felicidade? No mundo tereis isso. Mas tem de bom ânimo. Como Paulo disse, vocês vão ser perseguidos, mas não desamparados. Eu vou estar com vocês. Eu venci o mundo. Não vos deixo só. Não vos vou deixar só, mas voltarei para vós. Em outro texto ele diz, não vos deixarei só, vos enviarei o outro Consolador que estará convosco para sempre. Então a promessa da verdadeira mensagem não é que ele garantiu estas coisas, pelo contrário, não só ele não garantiu, mas ele disse, vai ser exatamente o contrário, vai ser de aflições. E vários destes evangelhos que eu vou falar aqui, na verdade, caminham mais junto com este evangelho da prosperidade do que com o verdadeiro bíblico. Então nós estamos falando de ideias da moda, diferentes da cruz. Você vai dizer, irmão, mas a prosperidade não está mais na moda. Só está. A disseminação deste evangelho nas nossas igrejas, na nossa vida, é de deixar qualquer crente de boca aberta. Agora, o que aconteceu são os disfarces de como essa mensagem tem entrado. Agora, se nós entendemos uma palavra como essa que eu acabei de falar, da boca de Jesus, e não só entendemos, mas a aceitamos tal qual ela é, e vivemos a dimensão que Paulo viveu, que Filipe viveu, que Pedro viveu, que os crentes desta época viveram, que nós somos chamados para viver, a coisa muda. Aí tem uma coisa, agora eu vou já dizer para você, servo de Deus, é que na hora que nós tomarmos esta posição, aí a perseguição verdadeira começa a acontecer. Porque agora você mexeu com coisa espiritual e há um grande interesse espiritual de que a Santa Igreja do Senhor Jesus, que sou eu e você, esteja ancorado num evangelho que não é a mensagem da cruz. E é por isso que o diabo trabalha tanto e permeia em tantos para disfarçar esta mensagem. Como é que se disfarça? Botando muita verdade. Se eu fizer uma pregação que 9 pontos são verdadeiros, mas um é falso, é mentira. E é impressionante, irmãos, nós que lidamos com as coisas espirituais, vê como dos 10 pontos que você ensina, se um é falso, no caso, e não alguém de nós do bem ensina, mas destes evangelhos ensinam,
Como o 10º ou 5º, o que quer que seja o falso, frutifica de uma maneira espetacular. Eu vi isso com os meus olhos, não quero falar mais nem trazer testemunhos aqui, porque não é o caso dessa aula, mas tá aí o primeiro. E vamos tentar andar mais rápido, né? Eu não posso falar de todos eles, por causa do tempo, mas tá aí o primeiro evangelho. Mas ele é tão entrunhado com tantos outros que valeu a pena ficar um pouquinho mais nele. O tal do reino agora, eu não sei se chama assim. Kingdom Now, reino agora, né? O reino de Deus. Uma das mensagens central, não é a única, mas uma das mensagens central que soa bem, que nos cai bem, e é mensagem central deste evangelho, é que o meu trabalho secular é meu ministério. Quando você escutar isso aí, abre o olho. É outro evangelho, não é o evangelho da cruz. Aleluia. Não é o evangelho da cruz. Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Paulo. Paulo não estava pregando o evangelho quando ele estava fazendo tendas, mas ele disse, eu não vou parar, então eu vou fazer tenda para ter dinheiro, para que ninguém possa jogar na minha cara que eu estou ganhando dos irmãos, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus, porque este é o meu ministério. O meu ministério não é fazer tendas, é pregar o evangelho. Agora eu faço tendas para sustentar financeiramente o meu evangelho. Agora eu quero ensinar vocês, igreja, disse Paulo, digno é o obreiro do seu salário. Em outras palavras, não faça os outros obreiros sofrerem isso, porque não é necessário. No entanto, estas mãos me serviram na hora que eu precisei. Então não é vergonha fazê-lo. Mesmo que você tenha um ministério, se você precisar, faça. Eu fiz e faço muitas vezes. Para cumprir a vocação que o Senhor colocou no meu coração, temos que sustentar-nos com as nossas mãos, com os nossos trabalhos. Aleluia. No entanto, aquele não é o meu ministério. Aquele não é o cumprimento da minha vocação espiritual. Esta é a minha vocação espiritual, a qual, pela graça de Deus, estou cumprindo. No entanto, há um evangelho que hoje é extremamente aceito entre nós. Muitos de vocês mandam textos, né, respondendo alguma coisa e que, pelas palavras, se veem claramente. O fruto, como este evangelho disseminou esta mensagem em nós. Quais são as ideias da moda? E está na moda? Está super na moda. Não é de hoje, já tem um tempo. Mas aí ele foi, né, uma metamorfose, a maneira de falar, até que chegou e hoje é uma ideia normal, aceita, e é um evangelho que está na moda, mas que é diferente do evangelho da cruz. A espiritualidade. No mundo pentecostal, ele tem uma aparência um pouco diferente de um cristianismo que não é pentecostal. No entanto, de maneira geral, o cerne da espiritualidade é uma mensagem. Quando eu digo uma, é somente para a gente deixar uma aqui, ok? Todos eles têm mais de uma mensagem, ok? Mais de uma estrutura. O da prosperidade é o que essas três palavras eles são mais simples num certo sentido, mais poderosos num sentido, mas mais simples na coisa teológica, mas a maioria deles que eu vou falar aqui não é a única mensagem, mas é uma que talvez você tenha escutado, seus alunos já escutaram, e seria uma das mensagens centrais, ok? Então, pecado, a espiritualidade. Pecado é ter pouca consciência divina ou do divino em nós. É como quem... Primeira coisa que eu quero falar sobre a espiritualidade, ela redefine o pecado. O pecado já não é mais desobediência contra Deus, o pecado não é mais aquele que vai te levar para o inferno, o pecado não é aquele que vai te separar de Deus. Mas, de maneira geral, a espiritualidade diz que o pecado é como que você ainda não cresceu espiritualmente, é como se fosse o seu lado sombrio, o seu lado que ainda precisa de ser desenvolvido, até você ter a consciência. A palavra consciência é muito usado no meio da espiritualidade, e eu quero já dizer para você que existem pessoas
Já no Brasil hoje, eu digo já no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, muita da literatura, a igreja, de maneira geral, nos Estados Unidos, tem vivido determinados movimentos, né, que ainda não estão totalmente se veem desta maneira no Brasil, mas estão já lá, quase todos eles, eu acho que não tem nenhum mais que eu não tenha visto, mas que crescem em dimensões diferentes, até por causa da força de outros movimentos, né, de um país para outro, e a gente podia estar falando da Europa também, enfim, assim por diante, mas estamos falando do Brasil, que é a nossa nação, a maioria dos irmãos que nos estão escutando aqui, alguns irmãos que vão nos escutar da África, vão escutar alguma coisa aqui também, cujo movimento está muito maior na África, um deles que eu vou falar aqui, do que em verdade no Brasil, tanto a África como a Austrália, Oceania e até a Europa do que no Brasil. Mas enfim, eu não quero dificultar mais para você. Mas o pecado, ele é redefinido e ele é mais ligado a um certo melhoramento e determinadas disciplinas espirituais que nós façamos, que nós tenhamos, mais na mentalidade, não é? Então aí a gente vê o perigo de quando a psicologia, a mentalidade, aquilo que você diz a você mesmo, a mensagem que você repete, aí você vê irmão batendo na boca, aí não posso pensar assim, não posso falar assim. Todas estas coisas são braços de mensagens dentro do evangelho que estão na moda, mas que não tem nada a ver com a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo e o evangelho da Bíblia Sagrada. Amém? Talvez já esteja doendo em alguns de nós, porque a gente já se sente, né? Mas vamos falar mais. E outros estão felizes. Irmã, que mais? Mas fala logo aí, que eu quero saber. O evangelho... Esse é um pouco mais antigo, mas tão presente hoje como desde muitos anos atrás. Da libertação ou da justiça social. Outros conhecem este mesmo como a teologia da missão integral. Este evangelho, volta a dizer, o cerne, o centro dele, a mensagem central, é que ajudar o pobre é ser cristão. Ou seja, a prova, a pedra de toque para saber se você é crente ou não é crente é se você ajuda o pobre, se você sente pelo pobre, se você luta pelo pobre, se você vai às ruas pelo pobre, se você vota pelo pobre. Este é o cerne. E não está aqui um caso, nós estudamos uma lição para trás, que eu até, num certo sentido, critiquei um pouco o que estava escrito aqui, dando meu entendimento do assunto. Não está fora da mesa a realidade da igreja sentir ou ressentir ou fazer alguma coisa pelo pobre? Não está aqui, a gente já estudou sobre isso. Eu estou dizendo que existe um evangelho que está na moda, e que não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Irmão, o pobre não está na cruz? Não tem nada a ver. Esse é que é o ponto. Tanto do pobre, como do pecado ser coisa, como o secular, meu trabalho ser um ministério, como riqueza e saúde. Peraí, mãe, Isaías 53, a nossa iniquidade foi pegada, pelas nossas pisaduras fomos sarados. Todos estes aqui, você vai encontrar cada um destes preletores, destes evangelhos da moda, assegurando que o seu evangelho é bíblico. E eles vão usar algum pedaço das escrituras. Eu não estou dizendo que não vai ser. Eu expliquei para você que o maior problema do engano é quanto mais verdade tem nele. Porque se ele tiver um pouquinho de verdade e um montão de mentira, você logo vai descobrir, isso aí não tem nada com Bíblia. Mas quanto mais verdade tiver, o problema é o centro. O problema é que quando o centro está no pobre, não em Cristo, e não na verdade de Cristo que liberta, não na salvação, não em sair do pecado, não em desejar o céu, não em lutar pelo reino de Deus vindouro, pela esperança da igreja, tudo isso, em todos estes aqui, irmão, a esperança não é o céu. Eu já posso até fazer aqui, em tudo aqui, ó, a gente fazer um circular aqui. Você vê como é que o diabo é enganador, né? Tirando de nós a maior esperança, ancorando a nossa esperança como igreja aqui nessa terrinha. Imagina, irmão, a gente que vive 30, 50, 80 anos. Aleluias. Está ancorando neste mundo, irmãos, que está se
se acabando aí por várias circunstâncias, política, física mesmo, né? Que seja camada de ozônio, etc, etc. A gente vive, irmão, esse planeta Terra vive pelo poder de Deus. Quem estuda um pouquinho de ciência sabe disso. Se não fosse a mão de Deus, as constantes que eles chamam, né, da física, que falam, irmão, isso aqui para se degenerar é um nada. Mas porque Deus, aleluia, sustenta este planeta, sustenta este universo, tudo está sustentado. Quem entende um pouquinho desta física que eu estou falando aqui, irmão, sabe? Só de eu mencionar isso aqui, ele já está dando glória a Deus e é capaz de estar até falando em língua estranha. Porque é demais, irmãos, é demais. E você e eu sermos enganados para que a nossa esperança esteja nisso aqui, quando nós temos a revelação que diz que nada há de se comparar com a glória que nos espera. Meu Deus, é duro, mas são mensagens da moda que não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Mais um, são mais 3, posso botar mais 3? Você aguenta aí, o tempo já foi embora, mas eu prometo que no último aqui vai ser bem rapidinho, a gente praticamente só vai ler, ok? Este aqui era o escopo maior que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nova Reforma Apostólica. Os apóstolos e profetas são os canais de Deus. Para quê? Para a sua igreja, para a igreja ficar forte, feliz, saudável, né? E eles são a saída ou o importante para uma evangelização mundial. São duas coisas, duas palavras que estão no bojo deste evangelho da moda. Evangelização. Os perpetuadores desta atual evangelização, desculpa aqui, mundiais. Dizem que Deus separou para este tempo do fim um avivamento extraordinário, e aí o evangelho vai crescer no mundo inteiro, e etc, etc. E Deus renovou o ministério dos apóstolos e dos profetas, e estes são os canais de Deus, porque não, agora, nos dias de hoje, Deus dá instrução espiritual, eles têm todo um entendimento de como isso funciona. Existe uma liderança, inclusive, internacional, mundial para isso, e eu volto a dizer, este movimento está, inclusive, muito mais forte na África, por exemplo, mas existe de uma maneira extraordinária, grandíssima, aqui nos Estados Unidos, um dos maiores ministérios que perpetua isso é o Betel, muito conhecido de nós por causa da música, e no Brasil também já está muito bem ancorado, mas este novo evangelho tem como cerne o ofício dos apóstolos e dos profetas modernos, como canais de Deus, e o funcionamento deste mecanismo para os dias finais da igreja de hoje, que nós supostamente estamos vivendo, para que haja uma evangelização e um crescimento do cristianismo mundial. Então, toda esta mensagem ligada, irmão, com o evangelismo mundial, com o número de bilhões, sei lá quantos que eles falam que vai ser, e etc., com apóstolos, com profetas, irmãos, tudo isso é uma mensagem da moda que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Agora, nisso aqui eu podia ficar 3 horas falando com você sobre isso. Não vou. Nós vamos deixar para outro vídeo que eu faça sobre isso e alguns estudos que nós já estamos trabalhando neles sobre isso. Mas eu quero que você escute essas palavras centrais e já abra suas, no melhor sentido, anteninhas espirituais para perceber isso aí. Glória a Jesus. Música. A música. Ide por todo mundo e cantar e façais concerto, levante bandas usadas por Deus. Não existia música na época. Ah, irmã, é porque não existia na época dos apóstolos. Irmão, não acredito. No contexto judaico sempre existiu a música. Desde o princípio, irmãos. Só que a música não é veículo de evangelismo. A música é para adorar a Deus, é parte do culto a Deus. Mas não hoje. A música, para além de ser louvor a Deus, ela agora é oração. A gente vê alguns
Algum tempo de intercessão. Aí você vai lá. Eu digo que eu fui em igreja. Eu recentemente, tem menos de um ano, me mudei de onde eu morava por 28 anos. E nesta saída para outra cidade, nós fomos visitar outras igrejas e, enfim, conhecemos alguns outros ministérios e foi, para mim, tem sido, né, uma experiência ímpar, porque nem eu sabia como estavam as coisas fora do círculo onde eu cresci na fé, na minha igreja local. E muitos destes lugares, oração é deixar a música tocar. E eu nem vou falar de estilos e de coisas de música, que tipo de música, que nuances de música, porque isso aí também daria alguns estudos. Mas, enfim, a música de você repete alguma coisa, e as origens disso aqui, irmão, de espiritualidade disso aqui, oh, meu Deus, enfim. Mas música virou conexão com oração. Música é instrumento para manifestação, entre aspas, de Deus. Eu digo manifestação espiritual. Manifestações espirituais que, segundo essas pessoas do evangelho, dizem, é de Deus. Não vou julgar aqui, cada caso é um caso, não é o caso que a gente vai falar agora, mas a música é o centro, é a maneira, é o veículo de evangelizar, é o veículo de atrair, é o veículo de pregar, é o veículo de orar, é o veículo da manifestação do poder de Deus, é um veículo de evangelização, como nós falamos. O ministério da música. Vou falar mais, não. Cristianismo progressivo. Ele ensina a espiritualidade. Mas você conhece ele, um pouquinho dele, você já deve ter visto. Não só essa coisa da música tem laços com o cristianismo progressivo, mas a arte como forma de culto foi um lugar onde você já viu isso. Você já viu algumas igrejas que têm quadro de pintura, não só a dança. A dança já é de maioria, né? Não, de maioria não, graças a Deus, mas já é mais comum. Mas você já viu alguns grupos evangélicos que são carismáticos, porque não são pentecostais. Esse negócio de pentecostalismo hoje também é outra coisa que a gente tem que definir, não é? Mas enfim, eu chamaria carismático, ok? No sentido de que eles aceitam as manifestações espirituais para o dia de hoje, mas que, como parte do culto a Deus, as artes são inseridas. Então, alguns deles vão trazer artes com pinturas de pessoas, de coisas bíblicas. Outros vão pintar coisas diferentes, segundo eles, com a inspiração do Espírito de Deus. Enquanto a pregação está acontecendo, alguém está pintando, por exemplo. Então, essas coisas já estão acontecendo no nosso país, Brasil. E é uma das marcas, não é um dos centros, mas é uma das marcas do cristianismo progressivo. Ele vem junto com uma série de coisas, mas quando você vê isso, você pode abrir o olho que ali por trás já vamos dizer, já há mensagens deste cristianismo que é da moda, aqui nos Estados Unidos tem crescido bastante, é uma vertente completamente diferente da dos profetas e apóstolos. E quando eu digo profeta, é completamente diferente, nem sei quão completamente diferente, porque todo engano, né, irmãos, eles têm algumas coisas que permeiam neles, mas são vertentes diferentes, o público é diferenciado, ok? Antigamente, esse movimento começou, quando ele surgiu, ele se chamava Igreja Emergente, esse termo já desapareceu, não se escuta mais, mas os líderes da Igreja Emergente hoje são parte deste cristianismo progressivo. E eu podia falar também muitas coisas aqui sobre as coisas que eles questionam e etc, etc. Uma das coisas bem interessantes, por exemplo, é que a Bíblia, a gente não pode ter a Bíblia sozinha como texto, né, de crer nela, ou seja, há dúvidas, há questionamentos sobre a palavra de Deus e que há outros textos sagrados que devem acrescentar, né, ao cristianismo e também são parte da nossa história, coisas como essa, mas a arte como forma de culto é algo que você vai ver na prática aí. Então eu mostrei para você, olha lá, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras, e não são só essas, mas essas talvez seriam as principais que eu me lembrei, que são ideias da moda dentro do cristianismo. Muitos deles já misturados com as coisas dentro da nossa igreja local, pode estar.
Eu digo porque hoje eu estou em uma outra igreja local, nós cooperamos em 2 igrejas onde eu estou aqui, uma é a igreja que nós estamos abrindo e outra nós já cooperamos desde que chegamos com uma igreja americana, local da Assembleia de Deus americana, né? E nós estamos cooperando desde então. Então nós vemos o permear de algumas coisas, sem maldade, as pessoas não estão, muitas coisas não é por maldade, mas desconhecimento daquilo que nós estamos falando e aprendendo aqui. Então vamos glorificar a Deus pela nossa escola dominical. Escola dominical nos Estados Unidos já desapareceu. Eu não conheço mais nenhuma igreja que tenha, pode ser que tenha ainda algumas, inclusive de outras denominações, mas confesso que aqui na área onde eu estou, nenhuma delas tem. Então, agradeça a Deus. Em nome de Jesus, professor. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que ainda nós temos. Porque há muitas ideias da moda que distanciaram as pessoas da mensagem da cruz. E até parece que elas prevalecem. Jesus ainda perguntou, quando eu chegar, vai haver fé na terra? E outras tantas palavras de Jesus que falam sobre os últimos dias. Pode haver um avivamento? Pode. Mas para a vinda de Jesus, as palavras de Jesus dizem que vai acontecer uma frieza espiritual muito grande. E, honestamente, estes evangelhos estão levando o povo a não é como água borbulhar, mas espiritualmente, do Espírito de Deus, da verdade de Deus, estão frios. Muitos desconhecem o verdadeiro evangelho. Que Deus nos ajude a sermos servos fiéis, a voltarmos às nossas raízes, a permanecermos nas nossas raízes, porque a nossa raiz não está na Assembleia de Deus, mas a nossa raiz está na Palavra de Deus. E enquanto a Assembleia de Deus se enraizar na Palavra de Deus, nós seremos uma só igreja. E outras que podem ter outros nomes denominacionais, que estão também enraizados na Palavra de Deus, são nossos irmãos, estão batalhando pela mesma fé e precisam juntos da nossa oração. Terceiro tópico e último, a igreja que dá suporte à evangelização. Aí fala do suporte. Eu não vou ler com você, isso aqui está simples, não é? As palavras-chave para mim deste tópico vai ser recursos, 3 maneiras, né? Que a igreja dá suporte aos obreiros, aos missionários, àqueles que estão fazendo a obra de Deus evangelística em outros lugares e até na sua própria cidade, através de recursos, ajuda financeira, né? Recursos didáticos, enfim, dá bíblias para distribuir, folhetos, o que quer que seja, e financeiro também para que possam fazer o trabalho do Senhor, as orações e também as ações, como no caso da visitas, não é? Então, um pastor, uma equipe, visitar o campo missionário que o obreiro está. Tudo isso é a participação de uma igreja ajudando aquela igreja que vai crescendo. Geralmente, quando é um trabalho novo, se manda uma equipe, se ajuda, que Deus guarde o coração dos nossos pastores, né, a continuarem fazendo esta obra de crescimento da igreja do Senhor Jesus, não pelos números para números, mas para que almas entrem no caminho da verdade, cuja porta é estreita, cujo caminho é apertado, mas que nós somos aqueles que pregamos este mesmo evangelho, que pode ser que hoje esteja fora de moda. No entanto, ele não é da moda. Ele é o único verdadeiro. Amém? Que Deus nos guarde de amar esta palavra. E votarmos fidelidade a ela, como Paulo o fez, como Pedro o fez, nas suas debilidades e fraquezas. Eles não foram menos fracos do que nós. Tem um texto bíblico que diz que Elias, tinha as mesmas paixões que nós temos, orou. E Deus fez coisas grandes. Aleluia. Que Deus, entendendo as nossas debilidades, nos ajudando no nosso caminho, possa nos fazer guerreiros, servos e usados por Deus, como foram estes que estão na história atrás de nós. Que Deus abençoe e use você, professor, em nome de Jesus. Amém.